E aí, meus amores, tudo na Santa Paz? Vamos aqui para uma aula com dicas super objetivas e eficientes sobre cor, luz e instrumentos óticos. Tudo isso para desenvolver as tuas habilidades para o Enem. Então fica aí e assiste a vinheta porque deu trabalho fazer esse troço, cara. Olha, mas antes disso, não te esquece, filho, te inscreve logo aqui, ó, no canal. Não te esquece também de ativar o sininho aqui de notificações, porque aí todas as vezes que eu postar um vídeo com aula, toda vez que eu postar um vídeo com resolução de questões, você vai ser avisado. Não te esquece também, lógico, de dar um curtir nesse vídeo, dar um gostei, que você sabe, isso aqui ajuda o meu canal e vai te ajudar também, porque quanto mais você fizer isso, mais o canal cresce e mais ele te ajuda. Vamos logo para a aula que é justamente sobre a cor, a luz e os instrumentos óticos. Mas antes disso, não tem como falar contigo sobre cor e luz sem falar de reflexão. Filho, não te esquece como é que funciona a tua visão. Para que você possa enxergar algo, precisa chegar luz nesse algo e esse algo refletir essa luz até os teus olhos. Por exemplo, observa aqui, ó, essa bolsinha aqui que eu utilizo para levar o meu carregador. Observa que ele está sendo iluminado. A luz chega nele, interage com ele e reflete até os meus olhos. Como é que isso funciona? A luz incide sobre essa bolsinha, interage aqui, ó, com esse estojo, com essa bolsa, interage com as moléculas. Parte da luz que chega aqui é absorvida e a outra parte que é refletida chega até os meus olhos. É captado aqui pelo meu globo ocular. A luz captada pelo meu globo ocular é conjugada na retina e então forma a imagem na retina, que é levada até meu cérebro através do nervo óptico. E então a gente enxerga. Ou seja, filho, tu observa que toda essa ideia de visão, ela passa justamente pela reflexão. Então, por isso, não tem como a gente falar sobre luz, cor, sem falar antes da reflexão. E aí vamos separar essas reflexões, filho, e vamos começar aqui, ó, com a reflexão seletiva. São várias formas de reflexão que nós temos, mas aí eu vou selecionando aqui algumas reflexões. Eu fui separando, melhor dizendo, algumas reflexões para a gente analisar. A primeira delas é seletiva, e a reflexão seletiva ela vai estar relacionada com as cores do objeto. Por exemplo, quando você tem a luz branca incidindo sobre o objeto e esse objeto absorve a luz branca, absorve todas as cores da luz branca e reflete apenas a luz azul, esse objeto então ele vai parecer azul. Quando você observa um objeto branco, ele absorve todas as luzes branca, todas as luzes da cor branca e reflete todas as luzes, todas as cores da luz branca. Por isso ele parece branco. Agora, quando você tem o objeto da cor preta ou da cor negra, já é um pouquinho diferente, porque ele não vai refletir a radiação que chega nele, ele não vai refletir a luz que chega nele, ele não vai refletir as cores que chega nele. Então, o que, que vai acontecer? O objeto de cor preta ele tem uma taxa de absorção de 100%. Ele não reflete cor, ele não reflete luz, ele não reflete radiação, ele absorve tudo. Agora você pode pensar, Lucas, então o corpo branco ele vai refletir tudo, né? Pois é, muito cuidado com isso, filho. Então vamos para essa observação aqui que é importantíssima. O objeto de cor branca, ele reflete todas as cores, ele reflete todas as luzes, mas ele não reflete toda a radiação. Um objeto de cor branca, ele tem sim uma taxa de absorção, é pequena, mas tem. O grande exemplo disso é você pegar uma muda de roupa para apanhar sol. Pega uma blusa branca tua e coloca no varal e deixa ela pegando sol ali, deixa ela pegando a radiação do sol. Depois volta lá e me diz se essa blusa ela não vai estar um pouco aquecida. Pois é, então muito cuidado com isso. O objeto de cor branca, ele vai refletir toda a luz branca, ele vai refletir todas as cores e toda a luz que chega nele, tá? Mas ele não vai refletir toda a radiação. Ele tem absorção, mas é pequena. Já o corpo
preto ou corpo negro, não. Ele vai absorver tudo, ele vai absorver radiação, ele vai absorver a luz e ele vai absorver todas as cores. É por isso que quando você sai em um dia ensolarado, não é legal você sair com uma blusa ou roupas de cor preta ou cor escura, porque a taxa de absorção na cor preta é de 100% e a taxa de absorção em roupas escuras, elas são muito altas. E aí toda a radiação que chegar vai ser absorvida e isso vai te trazer um desconforto térmico. Tá bom? Então, dia ensolarado, saia com roupas claras, onde a taxa de absorção é bem baixinha, bem pequena, tá bom? Bom, vamos seguir, porque as cores dos objetos, então, eles vão depender também da iluminação. Por exemplo, quando você ilumina com a luz branca, e aí eu quero que você lembre que a luz branca ela possui 7 cores, ela é uma luz, a luz branca, a cor branca, ela é uma cor policromática, ela é uma luz policromática, melhor dizendo. Ela vai possuir 7 cores, ela é composta por 7 cores, que são as cores do arco-íris, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, azul, anil e violeta. Opa, esqueci do verde, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então observa só o seguinte, quando o objeto é iluminado com a luz branca, você vai conseguir enxergar a cor original daquele objeto. Por exemplo, a maçã vermelha, a folha verde e esse passarinho azul. Eles têm todas essas cores, eles possuem essas cores originais, e eu sei que são as cores originais porque eles estão sendo iluminados por luz branca. Mas e se eu iluminar com luz vermelha? O que é vermelho vai continuar refletindo o vermelho, mas o verde não reflete o vermelho. Então, se ele não reflete, ele vai parecer de que cor? Preto. Se não reflete, a coloração que fica é a preta. O passarinho, ele é azul, então ele reflete a luz azul, ele não reflete a luz vermelha. Então, por isso que aqui ele não vai refletir nada, tendo então a coloração preta. Agora, e quando eu ilumino com a luz verde? O que é verde reflete o verde, como é o caso da folhinha aqui da maçã. Mas a maçã é vermelha, não reflete o verde. Então, como ela não vai refletir nada, a gente vai ter a coloração preta. Agora, a gente vai enxergar, né, uma coloração preta. Agora, o passarinho, ele reflete o azul, ele não reflete o verde. Então, por isso, olha aí, ó, ele continua tendo essa aparência de cor preta, tá bom? Agora, quando você muda a iluminação para luz azul, o passarinho que era de cor azul, que é de cor azul, ele vai refletir o azul. Por isso que aqui a gente vai enxergar o pássaro com a cor azul. Já a maçã que é vermelha, a gente vai enxergar com a coloração preta, porque a maçã é vermelha, então ela vai refletir a luz vermelha, não a luz azul. A folha a gente vai enxergar aqui, ó, com a coloração preta, porque a folha é verde, então ela reflete a luz verde, não a luz azul. Então, como ela não vai refletir nada aqui, ela vai ter essa coloração preta. Não te esquece que o preto ele vai ser ausência de cor, tá bom? Ausência de luz. Não é à toa que se você fechar os seus olhos, qual é a coloração que você enxerga, filho? É a coloração preta. Sacaste essa ideia? Fechar essa ideia? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Porque não te esquece, como eu falei lá no iniciozinho da aula, o nosso globo ocular, ele possui, sabe, uma parte que é importantíssima. E essa parte chama-se retina. Por que a retina ela é tão importante? Porque é na retina que é formada a imagem que o nosso cérebro consegue captar e mandar para a gente. Então, preste atenção, a retina, ela é a parte que fica aqui no fundo do globo ocular. Toda a radiação captada pelo globo ocular é conjugado aqui na retina. E aí, uma vez conjugada aqui na retina, forma então a imagem na retina, que é ligada ao nosso cérebro através do nervo óptico. E então a gente consegue enxergar. Só que o mais interessante também, além disso tudo aí, é que na retina a gente possui células fotorreceptoras, as quais são cones e bastonetes. Tem esses outros, mas eu quero chamar a atenção para você, chamar a sua atenção para esses dois, os cones e os bastonetes.
Os bastonetes, eles são responsáveis pela iluminação e pelas cores preto e branco. Então, quando a gente diferencia aí cor preta, cor branca e iluminação, a gente está fazendo uso dos bastonetes. Agora, quando a gente diferencia as cores azul, vermelho e verde, a gente está fazendo uso dos cones. Os cones são as células fotorreceptoras responsáveis pelas cores azul, verde e vermelho. Não é à toa que, pensa aí comigo rapidinho, red, green, blue, RGB. Pois é, o que a gente usa nas telas de notebooks, nas telas de monitores, nas telas de celulares, é justamente o padrão que tem aqui, ó, no nosso globo ocular, na nossa retina, que é esse padrão de cores. Inclusive, a pessoa que é daltônica, ela possui um defeito, ela possui um problema justamente aqui nos cones. Tanto é, filho, que se você conhece uma pessoa daltônica, geralmente, ou ela tem problema para enxergar o vermelho, ou o verde, ou o azul. Pode perceber. Pode perceber, uma pessoa daltônica, ela vai ter problema para enxergar uma dessas três cores, tá bom? Então, a pessoa que tem sensibilidade à iluminação, ela vai ter problema com os bastonetes. Ela vai ter problema com os bastonetes. A pessoa que tem problema em identificar a cor vermelha, verde ou azul, ela vai ter um problema aqui nos cones, que é justamente a pessoa daltônica. Tudo certinho? Fechou essa ideia? Vamos seguir, irmão. Bora, rápido, objetivo, tá bom? Não tem como falar sobre cor, luz e instrumentos ópticos sem falar da reflexão difusa. Eu quero que você repare aqui nessa figura, olha, o feixe de luz, os raios de luz, eles estão incidindo tudo bonitinho, tudo legal, ó, tudo organizado e padronizado. Porém, devido a essa superfície aqui toda irregular, toda rugosa, olha como os raios de luz refletem, todos sem organização, sem o padrão. Quando isso acontece, a reflexão ela é difusa. Mas e se a superfície for a mínima rugosa, ou minimamente rugosa? O que vai acontecer? Todo feixe de luz que chega de forma organizada e padronizada é refletido de forma organizada e padronizada. Sabe qual é a consequência disso? Sabe qual é o efeito disso? A geração, a formação de imagens. Então, sempre que você tem uma reflexão regular, você tem a formação de imagens. Então, opa, pera lá. Quer dizer, então, que a reflexão difusa? Pois é, a reflexão difusa ela não forma imagens. A reflexão regular, ela forma imagens. E aí, vamos para o exemplo bem punk disso daqui? Vamos lá. A minha mão. Quando eu olho para a minha mão, eu não vejo imagem nenhuma aqui na minha mão. Não vejo imagem nenhuma aqui na minha mão. Se eu não vejo imagem nenhuma aqui na minha mão, quer dizer então que a reflexão que está ocorrendo aqui na minha mão é uma reflexão difusa. Agora, se eu olho para minha mão e enxergo a imagem do meu rosto aqui na minha mão, então já vai ser uma reflexão regular. Onde é que você olha? Para onde é que você olha e geralmente enxerga imagens? Não é espelhos? Pois é. Espelhos são exemplos clássicos e claros de reflexões regulares, porque eles são capazes de formar imagens. Então, muito cuidado com a reflexão difusa e regular. A grande diferença é justamente essa, tudo bem? Por isso, vamos aos instrumentos ópticos que eu falei para vocês, que é justamente os espelhos. Vamos começar pelos planos. Cara, a grande sacada dos espelhos é você entender as características da imagem que ele forma. Coisa rica, preste bem atenção. Meu amor, preste bem atenção. Fisinato, e agora? Meu Deus do céu, como é que... Calma, é simples. Olha lá. O espelho plano, ele é caracterizado justamente por ser plano, né? Mas ele é caracterizado por ser um espelho aqui, ó, retinho, plano, bem reto, bem reto, bem reto.
A imagem formada pelo espelho plano está aqui, ó, atrás do espelho. E ela é formada, repara, pelo prolongamento dos raios refletidos. Olha aqui, ó. A luz chega no objeto, reflete até o espelho, que reflete até os olhos da pessoa. Mas espera aí, ó, se eu prolongar os raios refletidos aqui, ó, até os olhos da pessoa, se eu prolongar eles, olha onde vai chegar. Opa. Olha aqui, ó, olha onde vai chegar. Olha, opa. Então quer dizer que a imagem formada pelo espelho plano, ela é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios e atrás do espelho, o que faz com que seja uma imagem virtual. Outra coisa importantíssima, repara que a altura da imagem é exatamente igual à altura do objeto. Repara que a distância que a imagem fica aqui do espelho, ó, a distância que a imagem fica aqui do espelho é exatamente igual à distância que o objeto também fica do espelho. Pois é, o fato da imagem possuir a mesma altura significa que ela é uma imagem igual. E o fato dela possuir a mesma distância significa que ela é uma imagem equidistante. O que isso significa? Filho, olha aqui para mim rapidinho, ó. Olha aqui para mim rapidinho. Significa dizer o seguinte, que um espelho plano, ele consegue fornecer para você, ele consegue fornecer para mim, ele consegue fornecer para a gente uma dimensão real do ambiente que a gente está. Você vai ver já já que não chega a ser uma dimensão 100% real, mas é uma dimensão bem próxima da realidade, porque as imagens projetadas no espelho plano vão possuir o mesmo tamanho e vão estar à mesma distância. O que isso quer dizer, né? Olha aqui, ó. Quer dizer que se a imagem, ou melhor, se o objeto que está na frente do espelho tiver 10 centímetros, a imagem vai possuir 10 centímetros. Se o objeto estiver a uma distância de 50 centímetros do espelho, a imagem vai estar a 50 centímetros também do espelho. Então isso vai te dar uma dimensão muito próximo do real, muito próximo da realidade. Muito próximo da realidade. Observa também que a imagem ela não fica de cabeça para baixo, ó. Ela não fica de cabeça para baixo. Mais uma vez te dando uma percepção muito próxima da realidade. Mas, poxa, Fizinato, por que muito próximo e não exatamente igual à realidade do ambiente? Porque olha essa segunda imagem bem aqui, filho. Olha essa segunda imagem. Repara que o garoto está levantando a mão direita dele aqui, o braço direito. Mas olha a imagem dele projetada aqui no espelho. Está levantando a mão esquerda. Isso significa dizer, filho, que existe uma característica no espelho plano chamada enantiomorfismo. O que o enantiomorfismo faz? Ele inverte o eixo horizontal. O que é direito vira esquerda, o que é esquerda vira direita. Olha o caso do cachorrinho. O cachorrinho está levantando a pata direita, mas a imagem projetada dele aqui no espelho está levantando a pata esquerda. Observa que ele está deixando dobrado aqui, ó, a pata esquerda que ele está deixando dobrado. Mas a imagem projetada dele aqui no espelho está deixando dobrada a pata direita. Então observa que o espelho ele inverte. O que era direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito. Outra coisa importante também, ó, do nosso cotidiano é justamente o nome no capô de ambulâncias e carros de resgate. Geralmente ele é escrito de forma invertida. Por quê? O espelho por onde a gente vai ver isso é o espelho retrovisor interno. E o espelho retrovisor interno de um carro, ele é um espelho plano. Ou seja, filho, ele vai inverter esse nome que já está invertido. E aí, quando você vê esse nome pelo espelho, você vai ver o nome corretinho como ele é. Top isso, né? Muito doido, cara, muito doido. Mas vamos lá. Bora pra gente correr aqui e finalizar, não ficar uma aula muito comprida, para que não fique cansativo, tá bom?
Olha as leis da reflexão aqui que são muito importantes. Olha, todos esses componentes, primeira lei da reflexão ou segunda lei, a ordem não interessa. O que interessa é você entender isso aqui. Só que essa lei ela não é tão utilizada assim. Ela vai dizer o seguinte, que todos esses componentes, a superfície refletora, o raio incidente, o raio refletido, a reta normal, os ângulos de incidência e de reflexão, eles são coplanários, todos esses componentes. Ou seja, eles fazem parte do mesmo plano. Só que eu quero te chamar a atenção é para essa lei aqui, irmão, que diz que o I é igual a R. Mas Efizinato, que isso, né? Bicho, é o seguinte, é bem simples. O I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de reflexão. Repara bem, você tem o raio incidente aqui, interage com a superfície refletora. No momento que interage com a superfície refletora, eu traço a reta normal. Tracei a reta normal, agora eu vejo aqui, ó, o raio refletido. Vamos lá. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre a reta normal e o raio incidente. Bem, o ângulo de incidência é entre a reta normal e o raio incidente. Muito cuidado. É entre raio incidente e reta normal o ângulo de incidência. Dessa forma, o ângulo de reflexão é entre o raio refletido e a reta normal. Entre a reta normal e o raio refletido é formado o ângulo de reflexão. Tome muito cuidado com isso. Esses são os ângulos de incidência e de reflexão. E aí eu te peço uma breve pausa para eu tomar uma água. Espera aí, rapidola. Voltamos aqui, filho, rapidola. Top, né? É rápido, não demora não. Então, preste atenção aqui rapidinho. Se o ângulo de incidência, então, for 30 graus, o ângulo de reflexão vai ser 30 graus. Se o ângulo de incidência fosse 80 graus, o ângulo de reflexão também seria 80 graus. Ou seja, esses ângulos eles são iguais. Por isso, eu separei aqui para você esse desenho. Olha esse desenho aí, ó. Repara bem. Eu pergunto para você o ângulo de reflexão, quanto vale, e esse ângulo alfa. Mas aí você pode estar se perguntando, o ângulo alfa, Fizinato? Que te achei isso? Filho, o ângulo alfa, ele recebe um nome. Qual seria o nome desse ângulo alfa? Seria ângulo de desvio. Ângulo de desvio. E o que seria o ângulo de desvio, né? Vamos lá. Seria o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido. O ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido é justamente o nosso ângulo de desvio. Por isso, filho, vamos lá. Vamos resolver essa parada agora, irmão. Repara bem, o ângulo de incidência aqui vale 60 graus. Se o ângulo de incidência vale 60 graus, automaticamente o ângulo de reflexão vai valer quanto? 60 graus também. 60 graus também. Então, por isso que o ângulo de reflexão vale 60 graus. Se você reparar com bastante carinho, olhe com bastante carinho, o ângulo de desvio, ele vai ser o ângulo, até fazer de verde aqui, ó. Olha aí, ó. De verde não, de laranjado. O ângulo de desvio, filho, se você reparar aqui, ele vai ser justamente o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão. Então, quando você pega o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão, você tem aqui o ângulo de desvio. Então, por isso que nesse caso aqui, o ângulo de desvio vai ser de quanto? De 120 graus. Ao passo que se eu te falo que o ângulo de desvio fosse 90 graus, ou melhor, 80 graus, o ângulo de incidência e de reflexão cada seria 40 graus. Pronto, é só isso, filho. É só isso. Top, né? E muito fácil também. Vamos finalizar, filho. Vamos finalizar justamente aqui, ó. Agora com os outros tipos de espelho, que são os espelhos esféricos ou curvos.
São espelhos que vão possuir aqui, ó, essa curvatura, filho. Vão possuir aqui essa curvatura. Repara que ele vai possuir um vértice, um foco e um centro de curvatura e um eixo de simetria. Tudo bem? Mas por que saber essas partes é importante? Porque olha lá, os espelhos esféricos ou curvos, eles se separam em espelhos côncavos. E o que seria um espelho côncavo? Seria um espelho que a parte interna aqui, ó, essa parte de dentro aqui é a parte refletora. O espelho côncavo, ele vai possuir a seguinte finalidade: ampliar a imagem do objeto. Por isso que são espelhos utilizados aqui, ó, por dentistas e também em hotéis ou por algumas pessoas que vão tirar uma sobrancelha, fazer aquela maquiagem mais, né, desenhada, uma maquiagem mais trabalhada. Então, repara que o espelho côncavo é como se fosse uma espécie de zoom. Ele vai dar um zoom na imagem daquele objeto. Então, observa, ó, olha o tamanho do dente, olha o tamanho que fica aqui no espelho. Ele aumenta a imagem do objeto. Ele aumenta a imagem, não o objeto, a imagem do objeto. Tudo certinho? Bom, existe também um outro efeito, uma outra consequência aqui do espelho côncavo, que é essa, ó. Toda a radiação que chega paralela no espelho côncavo, ou toda a radiação paralela que o espelho côncavo consegue captar, ele vai refletir para um único ponto. E esse único ponto ele recebe o nome de distância focal, ponto focal ou ponto da parábola, né? Foco da parábola. Então, bora anotar isso daqui rapidola. Vamos lá, ó. Então, esse Fzinho bem aqui, ó, recebe o nome de foco ou também de ponto focal ou distância focal ou foco da parábola, tá bom? São os nomes que nós damos aí para esse ponto onde você vai ter a concentração de toda a radiação que é captada aqui pelo nosso espelho côncavo, beleza? E aí a gente tem algumas aplicações, como é o caso das antenas parabólicas. Repara aí, ó, toda a radiação que chega, ela reflete para um único ponto, que é justamente esse ponto bem aqui, ó. Outro exemplo que a gente tem para espelho côncavo também é justamente fogão solar, porque imagina toda a radiação do sol, irmão. Presta atenção, ó. Oh, meu Deus do céu, bora, pequenozinho. Tá aqui. Olha, ó. Imagina só comigo, toda a radiação solar que um espelho côncavo consegue captar, sendo focado em um único ponto, sendo convergido em um único ponto. Pô, toda a radiação solar, todo o calor que é captado por uma superfície côncava e espelhada, sendo refletido para um único ponto. Ele vai concentrar aqui o calor. Se você colocar uma panela aí, irmão, vai cozinhar o que você quiser. Aí assar o que você quiser. Muito doido, né? Isso é conhecido como fogão solar. Só não coloco aqui para você um videozinho que tem no YouTube, porque pode ser que o YouTube derrube, né? Essa aula. Mas depois você pesquisa no YouTube, filho, fogão solar. Cara, é fantástico, é muito doida a ideia. E pesquisa também raio da morte de Arquimedes. Cara, é muito doido isso daí, cara, é muito bacana. Dá uma olhada lá. O outro espelho é o convexo, tá, filho? O espelho convexo, se você reparar, a parte refletora dele já vai ser essa parte de fora aqui do espelho, ó. Essa parte de fora do espelho. Beleza. O que isso traz como efeito, como consequência? Observa, um ponto focal que já não vai mais ser formado aqui na frente do espelho, vai ser formado atrás do espelho. Mas a outra consequência é essa, ó. Ele amplia não a imagem do objeto, mas ele amplia o campo de visão. Ele permite com que você consiga enxergar mais coisas aqui, ó. Com que você consiga enxergar mais coisas. Então ele amplia o campo de visão. Se você bota um espelho plano aqui, filho, cara, se tu coloca um espelho plano, essa parte aqui não ia ser captada.
Você não ia conseguir enxergar. Mas graças ao espelho convexo, então você consegue enxergar todo esse campo de visão aqui. Então o espelho convexo ele vai ampliar o campo de visão. O espelho côncavo ele amplia a imagem, o convexo, o campo de visão. Então, repare bem, filho. Repare bem, o espelho convexo ele vai ter essa funcionalidade. É por isso que o espelho convexo, olha aqui, ó, onde ele é utilizado. Bora lá. Olha aqui onde ele é utilizado, cara. Em espelhos retrovisores externos. Para que ele é utilizado para isso? Para justamente o motorista ter o máximo de alcance possível da região que está atrás do carro dele, tá bom? Só que tem um porém, tem um problema nisso tudo aí, que é justamente o quê? Como o espelho convexo ele vai ampliar o campo de visão, ele acaba reduzindo, diminuindo a imagem do objeto. É por isso que em alguns espelhos convexos você vai ter essa situação aqui descrita, ó. Essa situação descrita. Objectors in mirror are closer than they appear. Alguma coisa assim. Traduzindo ou tentando traduzir aqui, ele está dizendo a imagem formada nesse espelho não é real ou, né, os objetos parecem mais próximos do que eles estão, né, ou mais distantes do que eles estão. Não me lembro bem a tradução que ele está trazendo aí. Uma coisa do tipo. O que ele quer dizer? Que, pera lá, como o objeto vai ficar reduzido, ou melhor, a imagem do objeto vai ficar reduzida, lembra? Aí ampliar o campo de visão e reduzir a imagem do objeto. Tudo que parece pequeno, filho, com um tamanho pequeno, o nosso cérebro interpreta como se estivesse distante. O grande exemplo disso é só você olhar o avião quando estiver voando no céu. O avião, olha lá, o avião quando está voando lá no céu, você enxerga ele desse tamaninho mais ou menos, desse tamaninho, né? Ou então até um pouco maior. Mas eu te pergunto, o avião é desse tamanho, irmão? Não, ele só parece desse tamanho porque ele está lá em cima, lá longe, porque ele está longe. E aí, como ele está distante, o nosso cérebro interpreta ele como se fosse pequeno. A gente enxerga ele pequeno. E aí, a gente enxergando ele pequeno, o nosso cérebro interpreta imagens pequenas como distantes, ou imagens distantes como pequenas. E aí, qual é o problema aqui, filho? O problema é que o espelho retrovisor externo, ele, por ser convexo, ele vai ampliar o campo de visão, reduzir a imagem do objeto, e aí alguns espelhos, aqui no Brasil eu ainda não vi, né, essa frase, eu ainda não vi esse aviso em português brasileiro, ainda não vi. Eu só vejo assim, ó, fotos, né, de carros da Europa, dos Estados Unidos, em que ele vai justamente falar isso. Os objetos, inclusive no filme, esqueci o nome. Caramba, esqueci o nome do filme. Eu ia falar sobre um filme que parece uma cena que o cara olha no retrovisor e aí a dublagem, né, eles leem o que está escrito. E aí ele vai justamente falar isso. Então, resumo da ópera, né, filho? Essa frase, né, eu dei uma pesquisada aqui rapidinho agora na tradução literal, né, ou pelo menos no Google Traductor. E aí diz justamente isso: os objetos parecem mais próximos do que parece. Ó, os objetos no espelho estão mais próximos do que parece. Por quê? Né? Esse espelho por que esse espelho ele dá esse aviso? Justamente como eu acabei de falar aqui para você. O espelho convexo ele vai reduzir a imagem do objeto por ampliar, por causa de ampliar o campo de visão, tá bom? Então por isso vem com esse dizer. Aqui no Brasil eu ainda não vi nenhum espelho retrovisor com esse dizer, né? Mas a gente já vê aí nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, esse dizendo: os objetos no espelho estão mais próximos do que aparecem. Beleza? Fechada essa ideia, filho, espero que essa aula possa te ajudar, tá bom? Espero de coração. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um curtir aqui nesse videozinho, que assim você me ajuda a trazer muito mais vídeos aí de aulas
com dicas eficientes e objetivas e também resolução de questões de forma eficiente e objetiva, que é o que tu precisa. Fique com Deus. Beijão no seu coração. Até a próxima. Falhou, 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 falhou.